Meus caros servidores e servidoras, estamos hoje retornando nosso terceiro curso, nossa primeira aula, onde vamos apresentar a metodologia sobre os indicadores e bem como resgatar aquilo que foi trabalhado. Antes, porém, não esqueço que estou com minhas informações, meus dados na plataforma, onde podemos interagir, apresentar discussões, tirar dúvidas, onde teremos a figura do tutor e a minha participação igualmente para orientá-los e orientá-las. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Vou resgatar aqui o que ficou dito no nosso segundo curso, na aula 1 e 2, que o nosso objetivo com o nosso curso é prepará-los para a gestão pública no intuito de elaborar, implantar e monitorar os indicadores no campo da gestão pública, no processo de implantação do processo estratégico, na elaboração e acompanhamento e análise de projetos, na identificação e descrição das principais áreas de mudança de uma organização e discutir os pressupostos das premissas da área técnica e eficácia no desenvolvimento institucional. Por que digo isso? Porque a partir da conclusão deste curso, os senhores e senhoras terão um arcabouço de massa crítica capaz de trabalhar dentro das suas organizações, seja organismo puro administrativo, operacional, tácito gerencial, nas ONGs, sindicatos, na missão institucional das suas cidades, no município, ou seja, a capacidade de fazer o planejamento em quaisquer que sejam as áreas de atuação. Mais que isso, além disso, buscar esse resgate que às vezes se faz necessário por ocasião do planejamento, quando temos que sustentar a tese, ou seja, buscar os conhecimentos da gestão pública da administração patrimonialista, da burocrática e gerencial contemporânea, bem como isso foi trabalhado no curso 1, e no curso 2, os tipos de planejamentos e níveis de planejamento e a própria governança e a governabilidade que se faz necessário para a atuação. E hoje, no nosso terceiro curso, vamos trabalhar mais a miúde as questões dos indicadores da qualidade no serviço público. Na aula 1, que é essa que iremos apresentar, vamos dirimir a questão da metodologia. Esta que vai dar condições para que os senhores e senhoras possam desenvolver a atuação aí no seu campo de atuação. Portanto, os indicadores de qualidade no serviço público, vamos aqui então resgatar um pensamento de Kaoru Ishikawa, onde ele trata que se você não tem ideia de controle, você não consegue gerenciar. Ora, por que Ishikawa afirma isto como conceito? Porque nós, às vezes, confundimos o controle como uma coisa excessiva, e não é o caso. Eu só posso ter a governança das informações quando eu tenho o controle daquilo que eu conheço, daquilo que eu desenvolvo, para que eu possa, portanto, fazer frente aos desafios da própria administração pública, que é tão volátil. Cada dia você tem aí uma escola, um posto de saúde, nunca vive o mesmo dia do dia anterior. Todo dia você tem que estar ali interagindo, atuando, seja no fornecimento do medicamento, seja na manutenção de uma escola, seja na condição de atendimento ao cidadão, nos serviços no cidadão, nas questões de pagamento de tributos. Ou seja, o planejamento ele é muito mais além do que pura e simplesmente um trabalho estanque. Ele tem que ter a capacidade de ter a visão sistêmica do organismo. Portanto, se você não tiver ideia de controle,
fica muito difícil você gerenciar os processos. Então, como metodologia para a elaboração do planejamento, a teoria ela aparece como base de sustentação no processo decisório. E nesta atual conjuntura de constantes mudanças no ambiente organizacionais, a teoria ela ganha a importância extra sobre a prática. Por que digo isso? Porque esta fica na sedimentação de uma evidência passada, procurando evitar a ocorrência de erros anteriores, bem como proporcionando melhor base deste conhecimento sobre a realidade da organização. E é importante que nesse processo só vai consolidar-se com o conhecimento da teoria, que vai servir de balizamento no processo decisório. Isso afirma o Vick já em 1952, no campo da teoria do processo decisório. E por que isto? Eu trago essa questão. É porque se faz necessário, no planejamento, identificar dentro do próprio organismo o que são esses pontos fortes que se faz tão necessário, é ter o tempo todo dito quando nos fazemos os planejamentos. Os pontos fracos, que eu chamo de ponto neofrágil, onde você encontra ali, às vezes, é um ponto fraco, que pode ser um elemento fraco para um, mas pode ser um elemento forte para outro. Então é a questão de analisar com muito critério aquilo realmente, com a certeza daquilo que faz com que a organização perca energia, perca, às vezes até finanças, devido o que seria esse ponto fraco. Eu posso dar um exemplo. É quando o sujeito lá na organização perde prazo de um pagamento. Isso implica totalmente na cadeia, atrasa os encargos dos servidores, isso tudo vai implicando, e isso vai gerando uma bola de neve na organização, trazendo desconforto para o órgão ou para a organização que você serve. Viabilizar as questões de oportunidade, e aí você pode perceber, eu quero que vocês tenham uma percepção do olhar para dentro da organização, mas também tenham a capacidade de olhar o planejamento fora da organização, no ambiente social de um município, de um bairro, buscar ali a condição de desenvolvê-lo dentro desse olhar sistêmico do planejamento. E, por fim, aquilo que ameaça, que está fora da organização, que você, enquanto executivo, servidor, não dá conta de resolver, quanto a questão climática, a questão ambiental, o estado do Pará com a sua gigantesco tamanho e cidade. Cada região tem sua complexidade. São 11 integrações diferentes, 144 municípios em tamanhos gigantescos, distantes da tomada de decisão. Se você olhar Belém, estamos aqui a 3.000 quilômetros para chegar e de volta a Xiguara. Você leva 2.000 quilômetros com a sua complexidade. Aí você tem a região mais turística. Você desce aqui para a questão hoje, se você for pensar a questão do turismo, você tem as regiões onde cada uma tem a sua vocação. Você desce para Abaetetuba, Baixo Tocantins, você já encontra o pescado, você já encontra o açaí, outras vocações que não são as mesmas. Por isso que se faz necessário identificar, enquanto consultor, servidor capaz de ter essa análise sistêmica, de ter esse olhar externo à sua organização. Não obstante, eu trago aqui também uma discussão sobre, na etapa seguinte, a divisão específica desse planejamento, a saber, o diagnóstico estratégico, a missão da organização, os instrumentos prescritivos e quantitativos e o próprio controle e avaliação, que é isso que diz lá na inicial, no conceito de Ishikawa. Essas, portanto, são as fases do planejamento estratégico. Na questão do diagnóstico, podemos aqui trazer um conceito que eu traduzo lá do Aurélio, do dicionário,
onde diz que a palavra diagnóstico ela vem do grego, diagnostikos, o que quer dizer capaz de discernir. E é uma descoberta de uma doença pela observação dos sinais que ela produz os sintomas. De um modo geral, esse diagnóstico é qualquer análise que possa levar a um conhecimento mais aprofundado das condições de saúde ou eficácia de um sistema. Então, no quesito diagnóstico, podemos retratar que se faz necessário a identificação dos processos das organizações e daquilo que nos propomos a executar. Num campo mais à frente, nesta fase do diagnóstico, deve-se determinar como se está a organização. Neste viés, a fase do diagnóstico estratégico pode ser dividida em 5 etapas apresentadas. Você tem aí, no material que foi disponibilizado, o mesmo que estou aqui dirimindo com os senhores e senhoras. A identificação da visão, onde se identifica-se quais são as expectativas e o desejo dos acionistas, dos conselheiros e elementos da alta administração da organização. A identificação dos valores, identifica os princípios, as crenças, as questões éticas fundamentais da organização, bem como o fornecimento da sustentação e de todos os princípios da decisão. A análise externa, a verificação do campo externo que está fora da organização, onde verifica aquilo que ameaça a organização e bem como as oportunidades que estão no ambiente da organização. Tem uma análise interna, verificar os pontos fortes e fracos, bem como aquilo que realmente neutraliza o processo de desencadeamento dos problemas. Às vezes um conflito, inicia com um conflito ali entre uma gestão e outra, e aquilo atrapalha o processo decisório da administração, colocando em risco e comprometendo a atividade junto à cidade, junto ao cidadão, e às vezes até um grande processo, até um grande projeto que o seu órgão ou a sua cidade está desenvolvendo e desempenhando. E bem como, numa perspectiva maior, é a análise dos concorrentes, quando é o caso. Temos hoje muitas organizações públicas que são mistas. Temos aí exemplo como Petrobras, e ela não está só no mercado. Petrobras também faz parte do governo, se for olhar numa instância de estatal. Você tem aí, a nível de Estado, várias organizações onde o Estado tem um braço como societário. Então, se faz necessário também ter esse análise do ambiente externo, para que possa fazer frente a esses desafios. Numa etapa do diagnóstico mais a seguir, nós podemos perceber também, e temos que ter claro, e aqui eu estou disponibilizando para vocês, o passo a passo dessas etapas do diagnóstico. E aqui eu trago um pensamento, uma visão ilustrativa, desses instrumentos, do pessoal e dos resultados a desenvolver nessas etapas do diagnóstico. Ou seja, primeiramente, identificar a análise da situação, da organização ou do problema ou do campo de atuação onde você irá fazer o planejamento. Definição dos objetivos, tem que estar claro o que você quer identificar naquele mercado, naquele tempo, naquele momento com a sua organização. Definição das estratégias desse diagnóstico. Quais são as definições, os parâmetros que você quer identificá-lo? Preparação de instrumento, ou seja, que tipo de instrumento, questionário, tipo de escuta que você quer ter da comunidade, da sociedade, para que você possa identificar os elementos do seu objetivo. E não esquecer, lá no curso 4, eu vou disponibilizar para vocês a parte prática de todo o nosso curso. Irei disponibilizar modelo de questionários, irei disponibilizar para vocês roteiro de entrevista, onde vocês irão atuar, fazer uma espécie de estudo de caso, um experimento, como atividade final do nosso curso geral. Mais adiante, levantamento das informações, a análise das mesmas, elaboração de relatório e, por fim, o próprio relatório propriamente dito, onde vocês vão apresentar, portanto, para o seu executivo, para o prefeito, para o governador, para o seu secretário, secretária, ou seja, aquele ambiente onde vocês estão inseridos
acerca daquele objetivo, na preparatória desse diagnóstico, da ação efetiva e afirmativa. Pode ser uma ação do teu órgão, que você atua, ou, igualmente, uma ação maior. Por exemplo, teremos agora, por ocasião da COP, muitos projetos. Isso vai, de certo modo, interferir em alguns municípios do estado do Pará. Interferir no sentido positivo. Então é preciso se ter as pessoas fazendo esse planejamento para que possa dar cabo e dar conta das necessidades que o próprio projeto maior COP vai nos trazer. Por exemplo, na questão do turismo, na questão ambiental, questão do transporte, infraestrutura, são diversas frentes que teremos que atuar enquanto executivo de município do próprio estado para dar conta e fazer frente a essa necessidade. Também podemos observar, numa perspectiva desse diagnóstico, aonde pretendemos chegar. O diagnóstico, primeiro, institucional. Como seria isso? Verificar se nós temos no nosso quadro pessoal qualificado para desenvolver determinado tipo de função. Execução das estratégias, que tipo de estratégia eu preciso ter para desenvolver esse capital humano, e que é aquilo que realmente se propõe o projeto que eu estou atuando, ou que queira atuar. Verificar a visão presente de onde nós estamos para mirar na perspectiva de uma visão futura. Portanto, esse se faz necessário no planejamento essas questões que antecedem. Então, portanto, vencido a questão do diagnóstico, podemos passar por uma fase 2, que é a missão da organização. Esta, portanto, estabelece o estabelecimento da missão da organização a missão da organização deve ser definida em termos de satisfação alguma necessidade do ambiente externo. Ou seja, o cidadão tem que sentir realmente se aquele teu órgão, aquele teu organismo, a tua organização, ela realmente passa, enquanto publicação de missão, se ela cumpre aquilo. O cliente, assim, do cidadão, tem que sentir que aquele órgão está atendendo na plenitude aquilo que ela estampou enquanto missão social. No aspecto seguinte, nós podemos observar estabelecimento dos propósitos atuais e potenciais. Primeiro, se corresponde ao propósito de explicitação dos setores de atuação dentro da própria missão. Estes setores de atuação referem-se tanto a produtos quanto a serviços. O que seria um produto dentro de governança de Estado? O próprio turismo é um produto. Se os seus instrumentos, nós podemos chamar aqui, se os seus espaços turísticos estão ali organizados, se os serviços dos terceirizados estão atendendo com eficiência e eficácia o nosso cliente, o nosso turista. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o estado do Pará bombeia o turismo de toda ordem, é religioso, seja de mata, seja de rapel, seja de transporte, seja de moto, enfim, turismo de toda ordem, seja marítimo, seja a pororoca, ou seja, o estado do Pará tem uma diversidade de atuação nesse campo. Por isso eu estou colocando isso aí como exemplo para facilitar esse entendimento. E enquanto estruturação e debate do cenário, que é preciso também ter essa análise, o cenário representa o critério de medidas para que a preparação do futuro da organização, neste cenário, deve ser montado com base nos dados e informações fornecidos pelo próprio sistema. Daí sim a necessidade de se fazer, buscar as estratégias. Numa terceira etapa mais avançada, nós precisamos ter os instrumentos prescritivos para que possa dar conta desse planejamento. Não obstante, o estabelecimento de objetivos dos desafios e metas busca-se o alvo ou situação que pretendemos alcançar. Aqui se determina para onde a organização deve se dirigir seus esforços. No objetivo funcional, esse objetivo parcial correlacionado à área funcionais, capital humano, se ela tem condições de atender, atingir essas metas. Às vezes se faz necessário trazer
um profissional de fora, de outra área pontual, específica, para dar conta daquilo que eu estou planejando. O desafio, uma realização que deve ser continuadamente perseguida, perfeitamente quantificável e com prazo estabelecido. Ou seja, esse desafio eu tenho que dar conta dele dentro do prazo. Mas ainda aquilo que definimos como meta corresponde aos passos ou etapas perfeitamente quantificados e com prazo para alcançar os desafios e objetivos. E não podemos esquecer, dentro desse estabelecimento prescritivo, que se faz necessário um olhar das estratégias e políticas funcionais, a saber, o campo da política é a definição dos níveis de delegação, faixa de valores, quantidade de limite, de abrangência das estratégias, das ações para a consecução dos objetivos, e a política fornece parâmetros ou orientações para que essa tomada de decisão busque ter eficiência. E no campo final, as diretrizes, que é o conjunto estruturado e interativo dos objetivos de estratégia e política da própria organização. Portanto, esses instrumentos prescritivos é necessário por ocasião do planejamento estratégico e também da gestão estratégica. Estabelecimento dos projetos e plano de ação, verificar se no projeto são os trabalhos a serem realizados com responsabilidade de execução, os recursos humanos, financeiros, materiais e equipamentos, bem como nas áreas da organização envolvidos, são necessários ao seu desenvolvimento, os programas e bem como o plano de ação tem que estar ali muito claro para poder atender esses instrumentos prescritivos. E, por fim, a estrutura organizacional da própria organização, pois somente dessa maneira se pode criar uma estrutura privada de lacunas e de conflitos e contradições entre seus elementos, pois todos estão com os seus esforços relacionados para o objetivo estabelecido. Então, esses, portanto, são os elementos prescritivos que temos que atuar. Numa fase 4 mais a seguir, essa chegou a hora, onde o executivo, o servidor, a servidora, que atuarão aí nos planejamentos, na gestão estratégica dos órgãos, ou seja, público, privado, seja nas organizações sociais, tenho que ter claro esse controle e avaliação. Portanto, você tem que ter claro que tudo que você desenvolve no planejamento vai chegar um momento que você irá ter um tempo para avaliar. E aí, tem que ter esse cuidado, nesta fase, como a organização está indo. O estabelecimento e análise de indicadores do desempenho, avaliação do desempenho, comparação do desempenho real e os objetivos e desafios e metas do projeto, análise dos desvios dos objetivos, tomada de ação corretiva, provocada pela análise efetuadas, acompanhamento para avaliar a eficiência e eficácia e, não obstante, a adição de informações ao processo do planejamento. Portanto, no controle, tem que ser frio, tem que buscar realmente apresentar, nesse arcabouço de condição de teórico e prático, a verificação realmente se você está conseguindo mensurar aquilo que você se propôs lá no objetivo e nas suas metas. Não obstante, eu trago aqui um pensamento de Oliveira, onde ele disponibiliza em 2011, na página 57 do livro de gestão, ele diz que existe um processo de planejamento estratégico e ele dá claro, e aí eu disponibilizei para vocês no guia de estudo, ele dá um roteiro e eu procurei fazer um arranjo onde vocês podem perceber o momento da visão e valor da organização, das oportunidades, das ameaças, uma análise dos concorrentes que às vezes acontece dentro da própria organização governamental, da tua instituição. O nosso planejamento não é só para atender as questões administrativas de governo, mas sim para atender a todos aqueles que dependem também do próprio governo. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de fazer esse planejamento, porque hora vamos estar discutindo com empresas privadas,
nas questões do lixo, para limpeza urbana, e às vezes tem a figura da empresa privada, onde temos que ter essa capacidade de conversar, de dialogar os pontos fortes e fracos e os pontos neutros, a própria visão estratégica da organização, qual o seu propósito, da visão do cenário, da postura estratégica, da macroestratégica e o que seria essa macroestratégica? É a visão estratégica do teu entorno, onde você está inserido, os objetivos gerais e funcionais, desafios e metas a serem alcançados naquele teu projeto, naquele teu planejamento que você se dispõe, no projeto e plano de ação, e por fim, não menos importante, se faz necessário, ter uma observação clara do orçamento e outros planejamentos que às vezes se desdobram dentro do próprio planejamento estratégico. Se faz necessário, às vezes, criar um plano estanque aqui, em separado, concomitantemente com um plano maior, que é o plano estratégico. Portanto, aqui ficamos no nosso terceiro curso, nossa primeira aula, até já, onde iremos apresentar as questões agora das ferramentas, onde darão conta daquilo que apresentamos na metodologia. Até breve, senhores. Um forte abraço.